Auxiliadora, rogai por nós. Hoje, penúltimo dia da nossa quarentena mariana com a Auxiliadora dos Cristãos. Um pouquinho atrasado, né? Já são 9h20, mas merecido, porque nós estamos com uma turma grande aqui. Boa noite! Boa noite! Isso, muito bem. Ainda tem alguns ali atrás das câmeras, né? Nós podemos colocar alguns aqui com viola, com teclados, porque hoje nós queremos fazer algo além do que está acontecendo, que foi muito bom, mas hoje com um sabor a mais que já aí aponta para novos projetos, novas possibilidades, que a gente fazer lives mais aglomerados, né? Trazer aí os paroquianos, amigos, esse povo de Deus que canta e encanta a todos. Então, nesse sentido, nós estamos reunidos aqui. Bom, não vou perguntar o nome de vocês, porque senão a gente vai ficar aqui a live toda só falando nomes, né? Depois, Isabela, você dá lá mais uma passeada nessa turminha de cá aqui, ó, sem tirar o foco aqui do padre, porque senão o padre fica... Muito bem. Vocês aí de casa, muita gente também nos acompanhando. Hoje, então, nós vamos refletir aqui os 7 sinais de São João e, de uma forma assim, em cima de cada sinal, são muito bonitos. É uma verdadeira catequese que São João nos propõe com esses sinais, que não é muito diferente do que a gente faz ao longo de uma celebração da missa. No primeiro momento, a gente descobrir a palavra, no segundo momento, a gente viver essa palavra, se sentir libertado a partir dela, participar do banquete, do altar e depois sermos enviados para uma missão. Nós vamos perceber uma certa semelhança a isso, de acordo aí com os sinais que vão nos aparecendo, tá bem? Então vamos fazer hoje domingo, não vamos rezar o terço, mas vocês têm aí as imagens das pessoas rezando, pessoas que estiveram conosco esta semana nas lives que rezamos, né? Amanhã estaremos encerrando e vamos fazer aí um bate-papo. Todos vocês estão convidados, dentro das condições de vocês, a entrar conosco através do Google Meet, passar aí um pouco a experiência. A Rosa está aqui também. Oi, Rosa, tudo bem? Tudo bem. Ali nos bastidores hoje a Rosa. Muito bem, para poder iniciar e encantar, então traz aí, Márcia, boa noite, você que está conduzindo essa turma grande aí, ó. Traz aí uma música para poder a gente impactar esse povo de casa. Uma entre todas foi a escolhida, fostes tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nós estamos aqui num ambiente aberto, né? Não estamos num ambiente como de costume fechado. Aqui na frente tem uma avenida, às vezes vocês vão escutar aí algum carro passando, algum ônibus freando, alguma moto acelerando, mas faz parte aqui desse ambiente que estamos. E nesse sentido também está muito bonito, está muito interessante. Compartilha aí com mais alguém, fala, vai lá para a live do Padre Giovanni, deixa lá o Fantástico, deixa lá o Silvio Santos, vamos lá assistir a live da quarentena mariana, que está muito interessante ver esse povo cantar. Muito bem, vejo aí vocês que já são fiéis no dia a dia e compartilha aí com os amigos, chame a família, senta aí no sofá da casa e vamos todos participar desse momento alegre, encerrando praticamente o mês de maio e já nos colocando aí no mês do Sagrado Coração de Jesus, que é o mês de junho. Pois bem, o primeiro sinal não é diferente do que eu já venho comentando aqui, está muito bem conhecido de vocês, que é aquele texto da boda de Caná. Eu chamo a atenção para 2 episódios nessa boda de Caná, nesse episódio que São João nos traz como primeiro sinal. O primeiro é a presença de Maria. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? A diferença que faz Maria estar presente na nossa vida. E o segundo momento, o segundo detalhe que eu ressalto, é Maria nos apontar Jesus.
E uma vez que ela nos aponta para Jesus, ela nos fala: obedeça o que ele por acaso disser. Então nós, com Maria, vamos até Jesus e Jesus nos fala. O que Jesus tem falado para você? Então vamos, com esse primeiro sinal, cantar. O que vocês prepararam aí de música dentro desse primeiro sinal? Maria entre nós faz muita diferença. As pessoas que deixam Maria, não a valorizam como aquela que foi escolhida por Deus para participar do projeto da salvação, né? A gente reza, a gente conversa, não brigar, não podemos brigar por causa de Maria. E temos muitos títulos, né? E todos os títulos nos levam à mesma mãe. Também não podemos ficar aí brigando como campeonato de futebol, como política, por causa de título mariano. Nós precisamos realmente perceber Maria como a mãe de Jesus. E uma vez com Jesus, como está nesse texto, cada vez mais descobrir o caminho para o Pai. E o segundo sinal, ele está lá no capítulo 4, no versículo 46 de São João. É um episódio que mostra um funcionário romano, um soldado, né, um general, que está com um dos seus servos, um dos seus oficiais, um dos seus soldados, também doente. E ele vai com Jesus, ele fica sabendo, né, dos muitos acontecidos que Jesus tem provocado, e ele sente tocado por aquela presença de Jesus. Isso é de se perceber extraordinário, porque até então os romanos, sobretudo os soldados, eles não conheciam Jesus e para eles era mais um ali que estava tumultuando a ordem do império. Mas esse general, ele percebeu que tinha algo realmente diferente. E ele vai até esse Jesus, né, esse general romano, vai até Jesus e implora para ele ir até a casa dele para curar o seu soldado que está doente. E o que acontece? Jesus então faz por onde ir até a casa dele, mas ele diz: não, Senhor, eu acredito que se o Senhor disser alguma coisa, meu oficial, meu soldado vai ficar curado. E aí Jesus elogia: olha, nunca encontrei uma fé tão grande como até agora. E aí Jesus fala: vá e seja feito como tu está dizendo. Isso mostra para todos nós a força da fé. E a fé não escolhe a religião, a fé é para todos. Todos nós podemos ter essa fé. Agora, nós podemos e devemos buscar em Jesus, que é a palavra de Deus, o direcionamento para essa fé. Podemos participar de uma igreja para melhor orientar a nossa fé. E nesse sentido, então, vamos ficar com essa mensagem que São João está querendo dizer. Vamos alimentar a nossa fé. Vamos acreditar realmente. E essa fé depositada na palavra, que é a palavra de Jesus, nós conseguiremos coisas consideradas impossíveis para este mundo. Então vamos cantar aí, percebendo o que vocês escolheram, dentro dessa ação milagrosa, dentro dessa ação do acreditar, da fé. Vamos aí, tragam para nós. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas
você pode deixar o seu comentário aí, sempre faz muito bem para nós o seu comentário, o seu pedido, a sua oração. E eu quero fazer um comentário aqui da Maria Ferreira, que acabou de deixar. Todos eles são muito bons. A irmã Betânia está aí anotando tudo que vocês deixam aí para trazer no final. Mas a Maria Ferreira fala que quarentena abençoada e que músicos encantadores. E ela faz um elogio a mim. Você está muito bem rodeado de músicos nessa paróquia. E de fato estamos, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês. E olha, não vieram todos não, né? A gente tentou pegar assim a todos, não conseguimos também por essa questão de pandemia, não podemos fazer conforme a gente gostaria. Mas esses aqui vieram, realmente está sendo muito abençoado. Meu coração está aqui cheio, agradecido. Muito bem, vamos ao terceiro sinal. Eu gosto muito desse sinal. O que traz esse sinal, São João traz, é exatamente o que nós fizemos nessa quarentena. Porque São João fala de uma piscina chamada Betesda. E essa piscina, quando ela fica parada, ninguém se sente transformado. Mas as pessoas ficam ali no entorno, sobretudo pessoas com problemas, pessoas, os coxos, aleijados, pessoas com diferentes realidades que nós enfrentamos nos dias de hoje, não diferente daquela época. E essas pessoas esperam essa água ser agitada. E quando essa água é agitada, as pessoas pulam dentro da piscina e elas saem curadas. Aí que está o segredo para todos nós, porque essa piscina pode ser a sua família. A família quieta, fechada, aí emburrada, casais que não conversam, filhos que só ficam para o computador, na internet, muito trabalho, muita igreja de cá, muito trabalho de lá, só encontra às vezes mal a mal para dormir. Isso dá doença, minha gente. Comunidade que fica muito parada, paróquia que fica muito parada, o povo esfria. Qual é a grande doença além da pandemia que estamos enfrentando? É a estagnação, o estacionamento das pessoas por demais em suas casas. E isso faz com que as pessoas adoeçam, ficam estressadas, ficam aí cheias de problemas. E São João, percebendo isso na realidade dele, ele então fala de um anjo que desce até essa água, essa piscina, movimenta a água e todos ao pular na água ficam curados. E isso então nós fizemos com essa quarentena. Poderia não ter feito nada disso, mas esses 40 dias aqui, eu me colocando no lugar desse anjo, eu movimentei aí as redes sociais, movimentei esse povo que aqui está, movimentamos vocês que estão aí nos assistindo, vocês se movimentaram, nos enviando as Ave Marias, e com certeza as curas foram muitas, né? Pode até você não ter se sentido totalmente livre daquela doença, daquela enfermidade, mas você está mais preenchido, mais abençoado, como nos falou aqui a Maria Ferreira. Então, as muitas bênçãos, e nós podemos pensar o batismo, podemos pensar os nossos momentos de louvores, os nossos grupos de orações, todas estas são maneiras da gente fazer com que a nossa piscina, que é a minha vida, a sua vida, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade, não fique parada, porque a água parada cria... Não escutei, água parada cria... Peixe? Não, Peixe, o mosquito da gente. Ah, eu tenho, porque peixe também não, o peixe não está água parada. Então, nesse sentido, nós precisamos movimentar a água para não dar dengue. Movimente a sua vida, meu irmão, e vamos cantar bonito. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito, Espírito Santo, transforma-me.
renascer e de fato o Espírito Santo, se você assim permitir na sua vida, hoje nós estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade e a primeira leitura, ela fala que todos nós temos um Espírito, todo mundo, inclusive a natureza, qualquer ser vivente tem a sua ação espiritual, mas nem todos querem o Espírito Santo de Deus. Nem toda a natureza está em condições de receber esse Espírito. As pessoas sim, as pessoas têm condições, todas elas, de acolher, porque elas têm cognição, elas têm inteligência. E uma vez que elas então descobrem, eu gosto muito de um outro texto, né, que Paulo chega para aqueles discípulos de João Batista e pergunta: que Espírito vocês receberam? E aí eles ficam admirados, que história é essa de Espírito? Nós não sabemos. E aí Paulo dá uma catequese rápida, porque João Batista também não sabia falar do Espírito Santo. Ele sabia falar do batismo da água. Ele sabia apontar para Jesus. Mas João Batista também não pôde caminhar com Jesus porque mataram ele antes. E então os discípulos de João Batista agora podem aprender com Jesus o que é o Espírito Santo. E aí Paulo então fala do Espírito que Jesus traz para nós e todos ficam felizes, nós queremos esse Espírito. É exatamente o sacramento da crisma. Quando o jovem batizado, a criança batizada vai crescendo, depois ela pede o Espírito. É o Espírito Santo que nós celebramos no dia da crisma. Então esse Espírito precisa acontecer em nós. Pois bem, o quarto sinal é o que nós então celebramos dentro da missa, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O que acontece? Jesus sai e atravessa o mar da Galileia para o outro lado da margem, e Jesus quer ficar com eles ali mais reservados, querem ficar com seus discípulos ali de uma forma mais concentrada, mas de repente eles olham e veem uma multidão que contorna o mar, vão atrás e vão lá. Quando a gente fala mar, está falando de um lago, né? Quem conhece a região de Jerusalém, esse mar aí na verdade é um grande lago, não muito diferente do que nós conhecemos aqui em Palmas e outras regiões do Brasil. Não é o mar, o oceano aí, que não tem condições de ir para cá e para lá, a não ser de navio. Bom, então eles contornam, alguns vão de barcos e chegam lá onde Jesus está. E aí Jesus pergunta: como vamos fazer para dar comida para tanta gente? E aí alguns falam assim: vai ser impossível, porque o que nós temos aqui é apenas alguns peixinhos e alguns pãezinhos. E aí Jesus fala assim: tragam esses pães, esses peixes, e acontece o quê? A multiplicação. É exatamente o que nós fazemos na missa. Um pãozinho assim, que não necessariamente enche a barriga, mas te alimenta para trabalhar e você se sentir em condições de multiplicar através do seu salário, através das suas ações, dos seus dons, os muitos outros alimentos que você precisa na sua casa. Então, nesse sentido, ir à missa é muito importante, porque do contrário você vai trabalhar e não vai encontrar sentido no que está fazendo. Então, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, vamos participar da celebração, vamos permitir que Jesus nos oriente para que os dons sejam multiplicados em nossa vida. E vamos cantar ilustrando tudo isso. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O quinto sinal também é algo extraordinário que acontece, mas nós precisamos sempre ter um olhar de fé. Não vamos olhar pela física, não vamos olhar pela condição racional
que nós temos neste mundo. O que fala esse quinto sinal? Na verdade aqui, se antes o sinal, que foi o quarto, falou da missa, nós estamos naquele momento em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, lá na Quinta-feira Santa. Aqui nós já estamos nesse quinto sinal. São João nos traz a dimensão da ressurreição. O quinto sinal está no capítulo 6, lá no versículo 16, que é Jesus andando sobre a água. E no que Jesus aparece, os discípulos estão lá sobre o barco, olham de longe, alguns dizem é um fantasma, outros acham que é Jesus, e ficam aquela confusão. É exatamente aquele momento em que as mulheres vão lá no túmulo e começam a dizer que Jesus ressuscitou. Pedro, os outros discípulos meio que acreditam, meio que ficam em dúvida, e dali em diante nós começamos a perceber muitos relatos que vêm trazer a notícia da ressurreição de Jesus. Aqui São João traz isso de uma forma bem interessante nesse episódio de Jesus andando sobre a água. E aí, a pergunta que eu faço, como que você tem visto Jesus na sua vida? Você tem visto ele como um fantasma? Alguém que as pessoas falam e tem feito coisas milagrosas? Você tem visto Jesus com clareza? Você realmente percebe Jesus como aquele que transforma a sua vida? E de uma forma muito especial nós temos a figura de Pedro, o homem Pedro, que faz a pergunta que todos nós precisamos fazer: Senhor, se de fato é o Senhor, permita que eu vá até aí. E Jesus fala: não venha. Ou seja, se você está em dúvida, faça a experiência. Aí já entramos naquele episódio de Tomé, de colocar a mão na chaga de Jesus. Então é preciso fazer a experiência. Vai à igreja, leia a Bíblia, participe, converse, esteja confrontando aí a sua fé, como Pedro assim fez. Os demais ficaram acomodados lá no barco, mas Pedro sai. E Pedro, que para nós é o Papa, ele recomenda, o Papa Francisco fala muito isso, de uma igreja em saída, uma igreja que se arranhe, que se lameie, mas que vá em busca, não fique parada em casa. Nós não podemos ficar. Vem aí o primeiro sinal, a questão da água parada, a questão da Betesda lá, é o quarto sinal, se eu não me engano. Bom, então no que Pedro sai, só porque também essa saída não é tão simples assim, No primeiro momento a gente vai com toda a energia, pode contar comigo, eu estou aí para o que der e vier. Meu irmão, mas vem as brisas, vem as dificuldades, vem outros questionamentos e a gente começa a esmorecer no caminho, começa a afundar na água. E aí o que a gente faz? A gente pede socorro: Senhor, salva-me. E Jesus vai lá e pega na mão de Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidou? Por que não continuou com aquele entusiasmo? Nós muitas vezes duvidamos, muitas vezes esmorecemos no caminho. Então vamos ficar com esse sinal, o quinto sinal, com esta fala de Jesus: por que duvidou? Essa pergunta, por que você duvida? Por que não acredita? Vá em frente, alimente a sua vida, alimente a sua fé, participe, se envolva, e você jamais vai se afundar nas águas da vida. Cantamos. Impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível
consideradas impossíveis para esse mundo, jamais serão impossíveis para Deus. O sexto sinal está no capítulo 9 de São João. Logo no início do capítulo 9, fala de um cego de nascença, cego de visão. Porque existe cego também dos ouvidos surdos, existe cego de coração que não sente, e tantos outros, cego das pernas que não se sente motivado a caminhar. Mas aqui está falando da cegueira dos olhos. Então esse cego de nascença, ele fica sabendo que Jesus está por ali. Assim como a gente viu lá aquele oficial romano, esse cego também ele sente algo diferente em torno dele. E ele começa a querer aproximar de Jesus. E no que ele aproxima de Jesus, Jesus o percebe e pergunta para ele: o que você quer? Uma pergunta assim, tanto quanto sem sentido, né, que Jesus faz. É claro, eu quero ver. Só que tem muita gente que não sabe o que quer. Tem muita gente que está junto de Jesus, dentro da igreja, participa de tanta coisa e não sabe o que quer. Então essa pergunta não é uma pergunta que aqui na verdade é São João que está colocando para nós, porque nós precisamos responder, afinal de contas, o que você quer? E aí ele responde com clareza: Senhor, que eu veja. E aí então Jesus faz lama com a saliva lá, pega a terra, faz a saliva. Com isso Jesus está retomando a criação, está retomando lá no livro do Gênesis o que nós precisamos nascer de novo. Várias vezes nós temos isso na Bíblia, é preciso renascer de novo. A gente não vai ver, não adianta eu abrir os olhos e ver tanta coisa se eu não sentir a minha vida transformada. Bom, a partir do momento que esse cego então se sente agora vendo e passa a perceber o mundo de uma outra forma, porque ele passou por Jesus, o que acontece? Começa a gerar uma polêmica em torno daquele que antes era cego, que agora não é mais, perguntando: mas quem te curou? E aí ele não responde assim com muita, porque ele está tão feliz de estar vendo agora. Ele falou assim: foi um tal Jesus que está por aí que me curou. Agora eu não sei onde eu estou não, porque depois que eu passei a ver, eu passei a comemorar a minha vida, a minha transformação. E aí, num outro momento, Jesus chega para ele e fala assim: olha, tome cuidado para você não perder a sua visão. Com isso, Jesus está chamando a atenção que nós não podemos também sair por aí de qualquer jeito. Nós precisamos orientar a nossa visão. E nesse momento, esse cego, que agora não é mais cego, passa a conhecer de fato quem é Jesus. E ele diz lá para as pessoas: foi Jesus. E aí começam a perseguir Jesus, porque ele curou no dia de sábado, coisa que naquela cultura não podia fazer, dentro do contexto judaico era impossível. E aí aquele que era cego começa então a questionar esses que até então viam: mas vocês que estão aí vendo Jesus, eu que não via, agora estou sentindo a tamanha graça que aconteceu na minha vida, vocês não estão sentindo essa graça na vida de vocês não? E aí aquelas pessoas começam a ficar revoltadas com aquele homem que agora está vendo. Isso acontece com todos nós, porque quando a gente começa a ver, a gente gera o quê? Inveja, a gente gera ciúme, as pessoas começam a querer falar mal da gente, e às vezes a gente começa até a ser caluniado, porque a gente está vendo coisas maravilhosas, a graça de Deus, a vida da gente está tão transformada para o bem, mas infelizmente nem sempre isso acontece ao nosso entorno. Vamos ficar com esta mensagem nesse sexto sinal: uma vez vendo, não percamos a nossa visão. Ampliemos sempre, apesar dos muitos desafios, apesar das muitas resistências que nós enfrentamos na vida. Cantamos. E contar o Senhor ia passar, e que havia uma chance de eu poder enxergar, e disseram que tinhas poder.
tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E chegando ao fim, o sétimo sinal. E aí vocês já compreendem, né, que 7 significa plenitude, 7 significa os 7 dias da semana, os 7 dias que Deus criou o mundo. Quantas outras reflexões que podemos fazer em cima do número 7. 7 sinais de São João. Poderia dizer milagres, mas São João chama de sinais. Então, nesse sentido, o sétimo sinal, que só aqui em cima do sétimo sinal nós poderíamos ficar aqui mais uma hora refletindo, que está no capítulo 11 do Evangelho de São João, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Essa palavra ressurreição aqui não cabe muito bem, porque nós precisamos trabalhar a ressurreição para Jesus, a ressurreição para a vida eterna. Nós poderíamos falar aqui de reavivamento de Lázaro. E aí nessa palavra revivamento, não sei se existe no dicionário, nós podemos refletir as muitas pessoas que por um momento pareciam mortas. Não necessariamente porque perderam a vida, porque estão com alguma doença, mas porque não tem mais sentido na vida. O que leva muitas vezes uma pessoa ao extremo e se suicida? Na verdade, ela já está vivendo um vazio tão grande que ela não consegue mais pedir ajuda, ela não mais encontra sentido no que está acontecendo, e ela então não vê outra alternativa a não ser eliminar de fato o corpo. Mas a gente vai perceber que ali existia apenas um corpo andante. E quando a gente encontra uma pessoa que está nessa situação e ela aceita ser ajudada, o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar a alma dessa pessoa, ânimo. A gente vai dar a ela sentido. Então nós estamos aí fazendo o quê? Reavivando essa pessoa. Quando nós vemos, aí sim podemos pensar um acidente, a pessoa está aí, fica em coma muitos dias no hospital e considerada já impossível ali pela medicina de voltar, mas depois começa ali orações, começa a conversar com aquela pessoa, mesmo ela aparentemente não ouvindo, mas ela está sentindo, porque nela existe uma alma. O corpo está morto praticamente, mas existe nela alma. E quando a gente começa, isso é científico, minha gente, quando a gente começa a despertar nela através de conversas, às vezes leva dias, leva meses, leva anos, mas a pessoa então começa a recobrar a vida. E podemos pensar no contexto de agora, a pandemia, né? Quantas pessoas que estão entubadas, estão de fato enfermas, e quantos relatos de médicos que têm falado, olha, converse, reze o texto da misericórdia, esteja ali conversando, mesmo não podendo estar com muito barulho, mas você que é médico, você que é enfermeira, não tire de você a condição de fé e aproxime dessa pessoa. E são muitos os relatos de pessoas que voltaram à vida, como aqui o episódio de Lázaro, e que conta, ele estava vendo isso, vendo aquilo, às vezes já fizeram até a experiência do céu. Eu mesmo lembro de muitos relatos que estão aqui agora na minha mente. E nesse sentido, nós podemos refletir no episódio de Lázaro, Jesus que nos mostra, na verdade São João nos mostra Jesus aqui com esse episódio de Lázaro, dizendo que nós não podemos desistir jamais da vida. Mesmo aquilo que parecia morto para o mundo, se nós alimentarmos em nós a fé, nós vamos dar conta de perceber ali a vida. E nesse sentido, a igreja sempre vai ser favorável à vida. A criança que já foi gestada no ventre da mãe, né? Às vezes para alguns começa a questionar, mas ainda não é um ser humano. Peraí, meu irmão, está ali, espermatozoide, o óvulo encontrado, já é vida, é um ser humano. Então não podemos
a deixar abandonado esse feto que está aí fecundado. Quantas coisas podemos refletir aqui em cima? A questão do medo, a questão da dúvida, a questão das lamúrias, pessoas que começam a falar, começam a questionar, a questão do choro de Marta, de Maria, a questão ali das realidades dramáticas, coisas não muito diferentes que nós enfrentamos nos dias de hoje. Bom, e nesse sentido então, encerrando já os 7 sinais, também quase aqui encerrando a nossa live, vamos cantar em cima desse sinal do revivamento de Lázaro. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E reunidos aqui nesse cenáculo de amor, bela música para trabalhar bem essa nossa reflexão. O Antônio Leão, que é meu primo lá de Silvânia, né, ele traz aqui um comentário também, que antes da irmã Betânia falar, já adiando, né? Abençoada noite de domingo a todos, belo e rico momento de evangelização, nos fez refletirmos sobre a nossa caminhada de missão. Antônio Leão, eu posso dizer que foi quem me evangelizou em muitas coisas aí, ó. O meu primo, um pouquinho mais velho do que eu, muitas coisas fizemos na comunidade, teatros, imitando aí esses programas de televisão, escolinha do professor Raimundo, e quantas coisas a gente fez dentro do Leão. Então, nesse sentido, os seus ensinamentos eu continuo de alguma forma, como está lá na piscina de Bethesda, sendo esse anjo a movimentar esse povo aí. E vamos, enquanto a irmã Betânia chega aqui, reunidos nesse cenáculo, rezar uma Ave Maria de forma assim muito forte, de forma muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam. Eu vou rezar a Ave Maria e todos vocês aí a Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito bem, então agora a irmã Betânia conosco, talvez vocês não vão vê-la lá porque a televisão está um pouco longe, né? Mas vamos aí escutá-la. Irmã, fique muito à vontade para dar aí sua boa noite e trazer os seus comentários. Boa noite, sou bem Padre. Deus abençoe, irmã, seja bem-vinda. Viu a turma bonita aqui hoje comigo? Vamos sair da equipe de hoje. Boa noite. O Arthur gosta de falar boa noite para você, meu filho. Outro dia o Arthur estava te imitando aqui, ó. O sotaque é nordestino? É Nordeste, não é Nordeste? Nordeste. Ele é lá do Nordeste. Ah, que bom. Então hoje é Dalva de Paz. Boa noite a todos. A Leonora, boa noite a todos. E sua bênção, Padre. Que a Trindade Santa nos abençoe.
A Maria Ferreira e Quarentina Mariana abençoada. Padre Giovanni, estou encantada. Sua paróquia tem muitos cantores que cantam e cantam. Deus abençoe a todos. Adalva Aparecida, sua bênção, Padre. Maria Helena, boa noite a todos. Sua bênção, Padre Giovanni. Oração pela saúde de Mônica, que hoje ela pediu oração para rezar na quarentena e descobriu que está com câncer no intestino. Dalva de Fátima, Maravilha do Coral. Antônio Leão de Souza, abençoada noite e domingo a todos. Belo e rico momento de evangelização nos faz refletir sobre nossa caminhada e missão. Então essas foram as intenções de hoje. Muito bom, obrigado, irmã, sempre muito presente. Amanhã está o último momento, vamos estar aqui com a nossa última transmissão. Então, conto com você aí para mais esse momento, tá bem? Tá bem, se Deus quiser. Grande abraço, irmã. Boa noite. Boa semana aí com os demais. Isso. Muito bem, e vocês que pediram as bênçãos, né? Que a bênção de fato chegue nos corações de vocês. E assim vamos agora introduzir cantando a bênção final. Dai-nos a bênção, ó protetora, Nossa Senhora, auxiliadora, dai-nos a bênção, ó protetora, Nossa Senhora, auxiliadora. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre vós, as vossas famílias, esta semana de trabalho, o mês de junho, que já estamos quase iniciados, a bênção do Deus da vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E cantamos animado para encerrar esse momento. Quero cantar a ti, minha